Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui, a página do Instituto Sente. Boa noite, José Pizzi, Carla Favoto, sejam muito bem-vindos aqui à página do Instituto Sente. Eu sou a criadora da Sente, meu nome é Elaine Burgarelli e convido a vocês hoje falarmos sobre um olhar, quem sabe, diferente sobre a pandemia. Hoje nós temos uma convidada, que é a Thaisa, e já ela vai entrar aqui para conversar com a gente. E enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai conversando um pouco aqui, falando sobre a Sente, o que é esse instituto. E eu criei essa empresa para trabalhar, sabe o quê? A gente ouve muito falar em falatória, né? Em fala. E o Instituto Sente nasceu para trabalhar a escutatória. O quanto hoje você tem de profissionais que se prezam, que se colocam a escutar o outro, o semelhante, a trabalhar de verdade com a empatia, com um olhar para o outro, fazendo para o outro o que o outro gostaria que fosse feito para ele. E não com aquele olhar, não com aquele comportamento que seja feito como eu gostaria que fizesse. A empatia começa quando você olha para o outro e percebe o que é importante para o outro. E a Sente nasceu para isso, para escutar o outro, para dar colo, para dar atenção, para entender as dores. E entendendo as dores, consegue trazer soluções, consegue trabalhar ferramentas. Eu trabalhei no varejo durante 25 anos. Não parece, né? Mas durante 25 anos trabalhei no varejo, trabalhei em grandes empresas, trabalhei na C&A, na Dupont, na Lojas Marisa. E nessa intensidade, nessa vivência nessas grandes empresas, trabalhei na Caidu também, sempre na área de compras e fui me envolvendo, fui me deixando ser envolvida pelo coaching. E há 6 anos eu trabalho como coaching. Trabalho como coach de vida, coach de carreira. Faço mentoria para empresários que estão procurando ter maior lucro nos seus negócios. Faço mentoria para empresas de confecção, para empresas que têm redes de loja. Minha especialidade maior hoje é o varejo têxtil e eu amo fazer isso. Me faz muito bem. Mas eu aprendi como coach nesses últimos 6 anos que para você ter sucesso nessa vida, você precisa ter algumas habilidades, você precisa ter algumas ferramentas para poder lidar com o outro. E olha quanta gente legal aqui. Cris, tudo bom, meu amor? Ieda, Milena, Camila, oi Sueli, oi Sandra, oi Marco, oi Kelly, oi Sônia novamente, Ana, Claure, Ali, Karina, tudo bom? Kelly, Fabi Ferrantes, Thaisa já está aqui conosco e José Pizzi, que é marido da Thaisa, também já está aqui com a gente. Então hoje a gente vai trazer aqui a Thaisa, eu já vou falar sobre ela e a gente vai entender quais são essas dicas que a gente precisa trazer para a vida para poder entender como driblar esta pandemia. A Thaisa passou e está passando e tem um olhar diferente e muito especial para a pandemia. A Thaisa, ela tem 3 filhos, ela é empresária, ela é casada e ela mesmo assim, com tudo isso, ela tem um filho de 11 anos, um outro filho de 6 anos e agora é uma bebê linda de 6 meses. Então a Thaisa, vou apresentá-la oficialmente, ela é herdeira de uma empresa de cosméticos, está no mercado há 35 anos, começou na empresa com o pai aos 15, praticamente nasceu lá, ela é formada em administração, tem especialização na FAAP em gestão financeira, tem uma outra especialização na FIA em planejamento e gestão,
e é casada com José Pizzi. E além de tudo isso, olha só, é irmã do Newton. Tudo bom, Newton? Então vem com a gente, Thaisa. Depois de eu apresentar todo esse currículo teu, vem trazer pra gente a tua experiência. Eu espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Depois fica gravado aqui no Instagram. Fica gravado aqui na minha página do Instituto Sente, tá? Você pode compartilhar, pode divulgar, pode ajudar nessa disseminação de conteúdo para todo mundo poder participar. Thaisa entrando aqui com a gente. Eu já agradeço de antemão a tua participação. Isso. Oiê! Que bom, deu certo. Deu certo. Sempre dá certo, né? Tudo bom, minha querida? Tudo ótimo, tudo excelente. Para quem trabalha, quem arregaça a manga, quem vai lá, sempre dá certo, não é assim? Sempre dá certo, sempre isso dá aí. certo. Isso. Eu agradeço a tua presença, eu sei que teu dia é bastante corrido, assim como o meu, mas eu sei que você tem mais filhos do que eu. Tem uma empresa para cuidar. A Thaisa eu a conheci tem mais ou menos o quê? Uns 5 anos, né, Thaisa? Mais ou menos um pouco mais, né? Um pouco mais, talvez. Acho que uns 7, 8 anos. As crianças estavam no colégio juntos. Isso. Nossos filhos ainda eram bebês e o meu vai fazer 13 anos amanhã. Nossa, 13, e a minha bebê está fazendo 6 meses hoje. Ai, que linda. Então seja bem-vinda ao Instituto Obrigada Sente. pelo convite. A Thaisa, como eu falei, é essa empresária, essa mãe, essa esposa, essa mulher, né? Que está driblando aí a pandemia e ela conseguiu trazer um olhar diferente. E eu tenho certeza, Thaisa, que quando você olhou para a pandemia, muito provavelmente você trabalhou a sua emoção. Você fez a gestão da sua emoção. E a gestão da emoção, pessoal, a gente pode dar o significado que a gente quiser para as nossas emoções. A gente pode olhar para a pandemia e encontrar nela um bicho monstruoso, ou a gente pode olhar para a pandemia e pensar de uma outra forma. E eu queria que você trouxesse para a gente qual foi essa outra forma, como é que foi esse começo de história. Sei que tem uma empresa que é grande, fala o nome Hidrabel, não é isso? É, a fantasia Hidrabel. Isso. No começo é assustador, né? Assim, quando pandemia, ninguém sabia o caminho que a gente ia tomar, né? Nós tivemos uma notícia do dia para a noite, teríamos que fechar a empresa. E assim, no começo é muito difícil. Mas aí você para, respira, coloca a cabeça no lugar, porque nós temos algumas famílias, né? Junto, a parceria de algumas famílias. E é a hora que você tem que centrar e falar, vamos seguir um caminho e vamos pensar positivo nesse caminho que vamos sair dessa. E foi assim que eu, meu sócio, meu marido, que a gente entrou. Eu falo que assim, nós estamos no trem, né? O trem descarrilhou, só que não dá muito tempo, né? Porque tem que pensar rápido, né? Pensar rápido, a empresa é muito ágil e eu não posso ficar parada esperando acontecer. E aí, uma semana, o trem voltou pro carrinho novamente e nós Numa semana tocamos. Você conseguiu já virar essa chave? Na verdade, nós ficamos assim. A empresa fechou durante 2 semanas até a Anvisa autorizar a fabricação do álcool em gel. Porque a parte de ré parou, né? As lojas fecharam, então nós paramos a produção da parte de ré. E aí, quando a Anvisa liberou, em 4 dias, praticamente 5 dias, nós estávamos com a produção de álcool gel produzindo. Sensacional. E aí, sensacional. E eu com uma bebê de 1 mês e pouquinho em casa. Uau, pensando olha aí, assim, já começa aí a história. Pensando assim, minha última filha, o planejamento era, vou ficar com ela 100%, pelo menos 4 meses, né? E ela com 1 mês e meio, fecha a fábrica. Meu minha Deus. equipe, meu braço direito em casa. Eu tendo que assumir tudo sozinha em casa para fazer tudo, porque a gente não sabia se o pessoal ia trabalhar em home office, ficou turbilhão, tudo perdido, e eu amamentando. Tudo muito novo. Tudo muito novo, a gente não sabia para onde ia.
Eu amamentava e trabalhava ela com 1 mês e meio, eu ficava, no começo foi muito difícil, eu ficava no computador praticamente 10, 12 horas por dia com a bebê de 1 mês e meio. Olha É, isso. e aí foi a hora que eu falei, bom, é isso, vamos seguir, né? Não dá para voltar atrás, a gente precisa seguir. Então foi assim, Elaine, eu acho que foi dia a dia de aprendizado, né? Dia a dia de calma, de consciência, Isso. de colocar os valores da empresa, a missão, a visão que a gente tem numa empresa de 36 anos Isso. e falar, é Diz pra isso. gente, qual que é essa missão como é que chama a empresa, sem ser Hidrabel, como é que você Nuno, a chama? Nuno Indústria de Cosméticos. Nuno Indústria de Cosméticos. O que É, é missão, visão, valores para você nessa empresa, Thaisa? Então, a nossa missão é levar, entregar para o público feminino e masculino linha de cosmético que traga o bem-estar para aquele consumidor, né? E a Uhum. visão e missão, a gente mistura muito a visão e a missão, que a gente tem a missão não só de levar um produto de beleza para deixar a pessoa mais bonita, mas levar para ela bem-estar. Então, o É interesse um da nossa conceito. empresa é um conceito de Ótimo. bem-estar, pensando na sociedade, pensando nos nossos funcionários. É um elo, né, Elaine? Não adianta eu pensar só no cliente final. Eu tenho que pensar no meu É. fornecedor, tenho que pensar no meu parceiro. E é assim que nós estamos, esse ano, completando 36 anos de empresa, com muito orgulho, assim, da onde meu Que pai lindo. começou, sabe? Que É, lindo, que super. lindo. Tem uma cientista americana que ela se chama Lisa Feldman Barrett. E o que a Lisa fala? Que o cérebro, ele cria as emoções. E essa escolha que a gente faz sobre essa emoção, que a gente vai dar um significado para ela, eu tenho certeza que quando você olhou para o vírus, você olhou para a pandemia, o conceito que você tinha sobre vírus mudou totalmente. Então, eu queria que você falasse para a gente qual que é o seu olhar sobre a pandemia. Como é que você olha para ela? Como um olhar de amor ou um olhar de ódio, um olhar de ressignificado? Como é que você olha para a pandemia? No começo você tem um olhar de raiva, de dúvida, de ódio, vem tudo junto. Mas depois eu comecei a olhar para aquela pandemia, ok, ela está aqui, não depende de mim, tem coisa que depende da gente. Não, não depende de mim, né? Então, Uhum. eu vou tirar dessa pandemia o melhor possível. E foi isso que a gente está fazendo. Tirando da pandemia o melhor possível. Os caminhos se abriram, né? As Olha pessoas só. estão se reinventando. Sim, eu achava que era impossível eu trabalhar home office. Eu tinha um preconceito dessa questão do home office. Tinha que estar E eu lá presente. tinha que estar lá presente, eu tinha que estar lá. Eu vou para a empresa, já voltei para a empresa, mas assim, uma ou duas vezes por semana eu estou indo. O resto, eu estou trabalhando super bem de home office. Então, eu acho que abriu novos caminhos. E a pandemia fez a gente ver outros lados que a empresa não via, pensando Uhum. profissionalmente, né? Uhum. Então, eu, meu irmão e meu marido, meu pai, nós estamos vendo outros caminhos que antes da pandemia a gente não via. Porque você Uhum. vê só aquele trecho, né? Você não vê É. as outras possibilidades. Quando você olha para isso, Thaisa, como é que ficou o teu olhar sobre o teu funcionário? Como é que ficou essa questão de valores para essas famílias tantas que você tem como participantes da tua vida profissional? Como é que foi esse olhar? Então, as pessoas, a gente tem um vínculo muito forte dentro da empresa. Eu nem considero que eu tenho, eu falo que são meus braços direitos, minha equipe, né? Então, Uhum. o cuidado, o que eu sinto um pouco da pandemia, Elaine, é assim, eu sinto que falta informação. Então, a gente, Tá. na empresa, eu chego na empresa, eu explico como tem que usar o álcool gel, a preocupação com eles, tanto dentro da empresa, quanto fora da empresa também, né? Para levar a preocupação da pandemia, para não espalhar a doença, também na sociedade. Então, a gente trabalha eles internamente, fiquei preocupada também, como que eles iam se sentir, porque assim, ficar em casa sem saber o dia de amanhã. Então a gente teve esse cuidado no momento quando nós ficamos em casa,
férias coletivo, que vai ser sempre... Criamos um grupo da parte da produção da empresa e estando presente com eles para tranquilizá-los. E quando a gente retornamos muito, muito forte essa questão do cuidado. Cautelosos. Cautelosos, como tem que passar o álcool gel, como que tem que ser em casa. A preocupação da prevenção não só na empresa, porque a gente... Essa empatia sim, presente. Nós somos uma família, né? Eu falo, é família Hidrabel. Então, nessa pandemia, nós tivemos um funcionário de 36 anos que se desligou da empresa também, que começou junto com meu pai. Olha, nasceu na empresa, desde pequeno. E por conta da idade, ele já estava aposentado, as filhas preocupadas por conta da pandemia. Então tem tudo isso, a preocupação que a gente tem com a nossa equipe é muito importante também, né? E Thaisa, eu sei que você tem 3 filhos, né? Um de 11, um de 6 e uma bebê de 6 meses. Sim, e como é que foi esse olhar da Thaisa para essas crianças? Como é que você trabalhou com eles a questão da aula online, de você estar, de repente, 10, 12 horas, né, como você falou, trabalhando e, ao mesmo tempo, tendo que não deixar de ser mãe, né? Você estava amamentando. Como é que você olhou? Como é que os seus valores que você traz da tua família, da tua vida, como é que eles influenciaram no teu olhar sobre os teus filhos e a educação? Então, várias amigas falam para mim, Thaisa, como você dá conta? Eu não sei como você aguenta. Eu falo, eu sou brava. Não, não é. É que aqui em casa a gente passa muito disso para eles, da responsabilidade. Então, assim, meu filho de 6 anos, ele sabe que ele tem o horário para abrir o computador. Óbvio que eu tenho que chamar, acordar, tal, mas ele sabe que ele tem que abrir o computador. Ele sabe que ele vai ter que ficar assistindo as aulas por 3 horas. Eu não tenho aquela preocupação de ficar toda hora, calma, senta aí, faz... Não, porque ele sabe que nós temos regras para cumprir. Como a mãe está do lado trabalhando, nós ficamos todos, eu e o pequenininho, na mesma mesa de trabalho. Então a mãe está do lado trabalhando, ele tem que fazer a aula dele. Então tem essa dinâmica de passar a responsabilidade para eles, né? Isso é muito importante. Então você acha que você passou responsabilidade como valor para os filhos desde pequeno? Que mais que tem de valor aí, Thaisa? Amor. Eu acho que o valor, amor é uma coisa que a gente não trata muito, assim, amor pela escola, amor pela professora, amor por respeitar o amigo. Então, eu acho que esse é um valor importante que eu trato muito com eles aqui dentro da minha casa, sabe? O pertencer então, também, não é? Pertencer, eu pertenço isso. a essa família, pertenço a essa escola. Na constelação... Sim. Essa ordem é muito importante, né? O pertencimento. E quando eu sei que eu pertenço, eu sou bastante, eu sou suficiente, eu consigo entender que eu amo e sou amado, né? Eu pertenço. Sim. E também permito que o outro pertença no meu ambiente. Sim, sim. Respeito também, né? Eu falo para eles, eu sempre passei isso, a professora se dedicou para preparar uma aula online, a professora está à disposição de vocês. Então, o que vocês têm que fazer? Respeitar aquele momento, respeitar a professora. Então, eu pego bem no pé deles. Mas, assim, eles assistem a aula livre, eu não fico do lado, porque também não encaixa tudo, né? Não dá tempo, né? E eles levaram super bem, assim, essa questão das aulas online, super tranquilo. Eu senti que foi bem tranquilo. A gente estava falando sobre a questão de honestidade, né? Sim. Que eu até contei outro dia que meu filho, ele estava com uma dúvida e ele olhou durante a aula online para o YouTube, mas ele, assim que acabou a aula, ele veio me avisar e falou, mãe, eu entrei no YouTube, sim, para tirar uma dúvida durante uma atividade, mas eu não fui procurar a resposta, mãe. Eu fui procurar um entendimento para eu trazer a minha memória e aí eu consegui fazer a atividade. Então, essa questão dos valores que a gente passa para os nossos filhos, parece que eles não estão percebendo, né? Parece Sim. que eles não estão dando atenção, mas é justamente nesse momento que o mundo vira num momento muito diferente, que a nossa rotina muda drasticamente. Eu também trabalhava, ficava 13 horas todos os dias, de segunda a sexta, fora de casa. E hoje eu estou muito mais dentro de casa, eu trabalho muito online com o coaching, com a mentoria, e consigo acompanhá-los. E aí achava também que eles não tinham absorvido os valores, né? Essas crenças que fortalecem eles.
E graças a Deus, essa ressignificação que a gente deu para a família, né, de ter que conviver com os filhos 24 horas, isso é novidade para mim e para Sim, você, né? sim, sim, Mas sim. além dos filhos, como é que a Thaís, a esposa, sobra tempo ainda para o marido? Tem que sobrar, né? Tem que sobrar. Nós temos dentro do e é um ponto principal é a questão da organização. Se você não Uhum, tem a organização, você não consegue encaixar tudo no trilho novamente, como era antes, né? Nesse novo mundo. Então, acho que a uhum. organização, eu procuro o máximo, assim, quando meu marido chega do serviço, a gente estar junto, pelo menos jantar junto, né? Esse momento, precisa desse Uhum. momento do casal. E nos finais de semana, né, Elaine? Que eu acho que finais de semana a gente precisa ter nossos momentos, porque o casal precisa. E nós já trabalhamos juntos, né? Nós somos parceiros Sim. profissionais também. Uhum. Então, isso é muito importante. Acho que a parceria, né? A parceria em casa, a parceria do marido, isso O vale estar demais, né? junto. O estar É, junto, isso. às Isso. vezes um olhar já diz muita De coisa, né? estudo, sim, sim. E ele me ajuda muito, né? Com a bebê, em casa, com as crianças, ajudar a fazer lição, porque não é só as aulas online, né? Eu tô com Não. um no sexto ano que muda de transição, né? Do quinto para o sexto Ah, ano. muda tudo. Tudo. Eu tô com um. Ressignifica tudo. Então, um tá no primeiro ano de alfabetização. Pensa, Nossa, eu tenho que meu Deus. alfabetizar, não. E ainda bem que tem meu marido, né? Para dar essa força. E a bebezinha que está fazendo 6 meses hoje. Então, quer Meu dizer, Deus. é tudo novidade. Tudo ao mesmo Sexto tempo ano, e agora? e agora, e a pandemia, né? É. Então, Mas eu ufa, sei, mas mas eu sei que você me contou que tem um segredo, tem uma dica valiosa sim, para você passar para quem está aqui com a gente. O que você sim. percebeu que você tinha que começar a fazer para dizer para você mesma que o ano não estava perdido? Qual foi o primeiro passo que você parou, pensou e tomou uma decisão? O que você fez de diferente? O planejamento e a disciplina. Olha aí, Porque se gente, você, planejamento e disciplina. sim, sim. Se você não tem planejamento e disciplina para fazer um home office, para entender tudo que nós estamos passando, você não consegue encaixar o seu dia dentro da rotina da casa, dentro dos afazeres de casa, porque 3 filhos, a empresa, as dúvidas do futuro, cuidar da casa, roupa, comida, tudo isso nos 2 primeiros meses eu fiquei sozinha, né, assim, e foi muito difícil. Então, se eu não tivesse planejamento do acordar o horário que eu acordo para ir trabalhar, estar na frente do computador o horário exato, você não consegue. Então, acho que assim, é o planejamento, a disciplina que faz a diferença nessa pandemia. Eu lembro que outro dia nós temos um grupo de mães, né, da escola ainda, e a gente estava conversando, e era antes das 7 horas da manhã, não sei o que aconteceu aquele dia que a gente começou a falar super cedo. E aí quando foi 7:02, eu me lembro muito bem, você falou assim, gente, eu tô atrasada, eu preciso ir. E foi embora. Por quê? É a disciplina, né? Eu acho que a Sim, questão da disciplina é um grande desafio, principalmente. Não vou aqui criar uma crítica, mas o brasileiro tem um pouco mais de desafio com a disciplina. Eu atendo muitas pessoas no coaching e elas têm esse grande desafio que é começar e dar continuidade. foco. Entender que aquilo é importante. Entender Sim, que assim, o cérebro, para você criar uma nova rotina, precisa haver repetição. Imagina as crianças, o seu pequeno, que está em processo de alfabetização. Quantas vezes ele já fez o A em letra bastão e letra cursiva? Quantas vezes ele já fez o E, o I e assim por diante? Até ele entender que o A ligando com o B, ligando com o A, dá aba. Ou seja, o ser humano ele precisa dessa questão da repetição. sim, Mesmo sendo adulto, isso não altera, isso não se muda. A gente, para criar nova disciplina, é aquele. Você já deve ter ouvido o hábito dos 21 dias, né? A dieta dos 21 dias. Parece mágica, mas o cérebro pensa dessa forma. Se eu repetir por 21 dias
o mesmo comportamento, pim, vira um hábito adquirido, né? Sim, sim, Se a gente, por um outro lado, entende que a gente tem um desafio que é enorme, como, por exemplo, fazer uma prova. Imagina essas crianças, em plena pandemia, que estão sozinhas, online, mas, na verdade, não estão sozinhas, estão sendo observadas. Tem que sim, fazer uma prova. E aí, quantas crianças não têm frio na barriga? Quantas crianças não têm dor de barriga antes de fazer prova? sim, O importante nessa emoção é você passar para o seu filho, passar para o seu funcionário, no momento de tensão, que o modo como ele olha para aquela emoção é o modo como ele vai significar o tamanho do medo dele, que pode ser pequeno ou pode ser muito grande. Então, uma outra dica aqui é a gente olhar para essa emoção, aceitar que ela existe e ressignificar. Falar, tá bom, eu tenho medo sobre o momento antes da prova. Sim, eu tenho medo. E o que eu posso fazer com esse medo? Eu posso olhar ele de frente e dizer: qual é o meu medo? É de tirar zero? Pô, eu posso fazer outra prova. Tenho mais 2 trimestres pela frente. É porque eu dormi pouco, então se eu dormir pouco, eu vou ficar muito nervosa. Eu posso dormir um pouco mais, mudar um pouco a minha rotina. Então, o ingrediente que a gente usa para trabalhar essa emoção é que transforma a nossa vida emocional. E sim. aí, eu te pergunto, Thaisa, essa palavra, né, que a gente tem ouvido muito falar, que é inteligência emocional. Eu já fiz uma live, tá aqui no Instagram, falando sobre inteligência emocional, falando uma outra live sobre gestão das emoções. E a gente tem sido chamado, eu acho que a todo momento nesse mundo de pandemia, a usar a inteligência emocional, que Sim, é quando, imagino você, né? Você se conhecendo, você optou por ter planejamento e disciplina para daí ressignificar o seu dia, né? Usando o quê? De inteligência emocional, sim, né? sim. Não, e a gente tem medo também, né? Eu acho que assim, o medo do não saber o dia de amanhã. Mas se eu congelar naquele medo, imagina, eu ficava no começo, eu ficava pensando muito na minha equipe, nas Hum. famílias, na minha equipe, o que eu vou fazer com meus funcionários, a minha equipe, a minha família, porque a gente tem, é uma extensão, né? Nós somos uma extensão. E aí, Uhum. quando eu comecei a entender que se eu congelar nesse medo, eu vou ficar doente, né? Eu amamentando, minha nenê tinha acabado de nascer, amamentando, eu ficar congelada naquele medo, porque é um medo real, porque você não Uhum. sabe o que está acontecendo, né? Na verdade, Uhum. ninguém sabia o que estava acontecendo, mas daí você começa colocar um sentimento diferente. Eu vou olhar esse medo de frente, ele existe sim, ele existe sim, mas como que eu vou encarar esse medo, né? Vamos encarar da melhor maneira possível? Vamos. Vamos levantar a cabeça, vamos entender que o que eu posso, eu tenho que seguir esse caminho que eu preciso deixar na minha família estruturada, eu não posso passar esse medo para os meus filhos, porque assim, nos 2 primeiros dias que fechou a empresa, eu tive momentos que eu chorei muito. E como que meus filhos iam Oh! encarar, né? E a mãe chorando desse jeito, né? Eu entrei, aí eu tinha meu marido sempre do meu lado, me apoiando, calma, vai passar, tamo junto, meu irmão, minha família, vamos sair dessa. E isso fortaleceu muito eu encarar um medo diferente. Às vezes dá aquela angústia na gente, né? Eu chegar na empresa, eu ainda tenho funcionários afastados de alguns lugares que tem. O Sul, por exemplo, está lockdown. Eu tenho Campinas que abre e fecha a loja. Então, eu tenho funcionários ainda afastados, né, em casa. Então, dá esse medo de você não saber o dia de amanhã. Mas como nós vamos olhar esse medo diferente? Porque eu não posso também Isso. passar isso para os meus filhos, né? Eu tenho que tranquilizar e saber que um caminho nós vamos seguir. Então, vamos seguir o melhor caminho. Senão esse medo te congela e você fica doente, É. né? E a gente não percebe, mas a gente é criado numa sociedade, a gente é criado. O Tadashi Kadomoto fala muito isso. A gente é criado para não demonstrar medo, porque o Sim, medo, quando você demonstra, você pode estar demonstrando também fraqueza. E aí fragilidade. você não quer demonstrar para o outro numa reunião de negócios, numa
posição de empresária, como você, eu como coach, a gente não quer demonstrar que a gente tem medo. A gente não foi aprendendo a conviver com isso. Então, o que a gente Sim, faz? A gente esconde. sim, A gente fica com isso para dentro. A gente fica engolindo, né? Sapos e pererecas para não demonstrar o que a gente sente. Então, o convite que eu faço aqui para todo mundo que está assistindo, se você tem filhos, se você tem netos, se você tem sobrinhos, não importa quem sejam essas crianças que estão aí com você, mas presta atenção, como é que você está trabalhando a gestão da emoção dessas crianças? Você está fazendo com que essas crianças cresçam fortalecidas em suas emoções, fortalecidas nos seus sentimentos? Elas conseguem demonstrar medo e de você dizer para elas, está tudo bem. Tá tudo sim, bem sentir medo, né? sim, sim, Então, vamos chorar. Eu já chorei na frente dos meus filhos, né? Já passei para eles medo e eu falei, olha, quando eu fui desligada da empresa em abril, querendo ou não, estava nos meus planos, né? Partir para minha carreira solo. E eles me sim. disseram, mãe, e agora? Você vai ficar sem trabalho? E eu falei para eles, não, a mamãe não vai ficar sem trabalho. A mamãe já está trabalhando há 6 anos numa outra profissão. Agora a Sim. mamãe vai trabalhar só nessa. E aí eles pararam e a minha menina mais, né, disse assim, então você vai ficar em casa agora? Eu falei, muito boa parte do tempo. Nossa, ela vibrou com aquilo, né? Sim, Achou o máximo que a mãe ia ficar. Então, é importante que a gente passe para os filhos essa questão da gestão da emoção, que é bom sentir medo. O medo, eu falei numa live semana passada sobre medo e ansiedade. E o medo, Thaisa, ele não vai deixar de existir, nem na sim, minha vida, nem na sua. O medo, ele está aí, ele faz parte da nossa criação. O que a gente pode fazer com o medo é controlar, gerir a ansiedade, porque a ansiedade ela é evitável a partir do momento que eu me conheço e tendo autoconhecimento eu consigo entender quando é que o gatilho da raiva vai aparecer, né? sim. Onde eu coloco esse medo, né? Que lugar eu deixo esse medo tomar conta? Que lugar eu coloco, né? Se eu É, deixar ele se transformar em um monstro, ele vai me comer, né? Ele vai. é, E aonde eu coloco esse medo? A gente é. tem, faz parte, né? O medo faz parte, mas aonde eu coloco esse medo? Isso que eu acho que a gente tem que pensar, né? Isso, porque essa questão do medo não é aquela emoção que você faz assim, vou sentir medo em 3, 2, 1, agora, Não, não, tô não. com medo. Não é assim, Não. né? Não é uma coisa, não é um sentimento cognitivo, é um sentimento, e nem é racional. Você não vê uma barata e fala, vou gritar. Não, você já Ah, grita, né? ah, Então, o convite que fica aqui é para que a gente use inteligência emocional. E como é que a gente usa inteligência emocional? Olha só, você imagino que utilize mais o lado esquerdo do cérebro, né? Talvez você seja mais analítica, mais crítica, mais racional. E eu sei, eu me conheço que eu uso mais o lado direito do cérebro. Sou mais emotiva, mais sensível, guardo mais as feições. São modos de você pensar, de você agir. Inteligência emocional é quando eu consigo usar o que você tem de melhor e colocar no meu dia a dia, né? Então, quando eu estiver emotiva, por que eu não posso ser um pouco mais racional? Quando você estiver sendo crítica, por que você não pode ser mais sensível? sim. Usar A os dois balança. lados. Sim, Isso, sim. isso. E Usar uma aí, como balança. empresária, você deve usar isso, É, não é? a gente usa muito assim, porque às vezes acontece isso que você falou, tanto do medo, tem coisas que você chega na empresa, eu falo que a gente chega, cada dia uma caixinha de surpresa, né? Entrou na empresa, cada dia uma caixinha de surpresa. E às vezes abre a caixa de surpresa, é uma coisa que você não estava esperando. Então, Isso. você se assusta assim. Eu tô uma das coisas que a gente está um pouco assustado é com a relação das pessoas, como as pessoas estão, né? As Sim. pessoas, tem pessoas que estão Emocionalmente surtadas, falando? emocionalmente falando muito forte. Então, quando você abre aquela caixinha de surpresa, vem aquela emoção daquele funcionário, daquela pessoa que está com problema em casa, e aí você tem que saber como que eu vou lidar com aquilo. Se eu entrar na emoção dele, eu não posso, eu tenho que ser racional, mas ao mesmo tempo eu também tenho que ser acolhedora.
Porque eles também estão vivendo um momento que eles precisam de um acolhimento. Então é a hora que eu tenho que parar, né? Respirar, utilizar o lado da emoção, mas também o lado da razão. Peraí, que caminho que nós vamos seguir para eu te ajudar, né? Dentro de uma realidade da empresa. Então isso também é importante, porque as pessoas estão muito abaladas emocionalmente. Muito. Você sabe que tem um aprendizado que eu tirei dessa pandemia, que eu posso dar como dica também, além do planejamento que você trouxe como dica, além da disciplina que você também trouxe como dica, que é extremamente importante, planejamento e disciplina. Uma outra dica que eu posso dar é a meditação. Eu tenho seguido Tadashi Kadomoto, tenho seguido Monja Coen, Deepak Chopra, enfim, você pode seguir também um aplicativo que chama Meditopia, que é um momento de você parar e de você olhar só para você, né? A meditação que o Tadashi faz, meu marido tem feito todos os dias, eu sou grata por isso, ele faz uma meditação guiada. Então não é que você vai ficar lá sem pensar, sem falar, sem nada. Não, ele traz cada dia um assunto, o amor, a vaidade, o respeito, a cumplicidade. Cada noite ele faz um tipo de assunto. E ele faz todo dia às 8 horas da noite e às 6 da manhã no Instagram. E a meditação já foi comprovado cientificamente que ela afeta uma área do nosso cérebro que faz com que a gente fique diferente. Então, não sei se você pratica a meditação com esse dia todo que você tem, mas se você não pratica, te convido a pensar sobre isso. Eu não pratico, eu já tentei algumas vezes, mas realmente, mas eu preciso encaixar isso no meu dia. Eu sei que é excelente a meditação, respirar, né? Eu baixei um aplicativo no meu relógio que ele fala que eu tenho que respirar. É tão engraçado que às vezes eu tô num turbilhão, aí ele vai vibrando, né? Nossa, eu não estava respirando, não estava. Aí meu relógio avisou que eu tenho que respirar. Tá engraçado naquele turbilhão. Então, a meditação é isso também, um tempo que você tem que parar e olhar para você, né? Eu acho que é importante, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? Porque senão você não tem força, você não tem arsenal, você não tem ferramenta para fazer a escutatória, que foi o que eu comecei falando aqui, né? A Sente, a minha empresa, o que a gente faz é ouvir. E a gente tem um cérebro, às vezes, tão acelerado que você está ouvindo eu falar com você, você já começa a criar linhas que você quer puxar do seu próprio pensamento para criar imagens do que eu estou falando. Né? Sim. Então, quando eu falo em meditação, quando eu falo em yoga, quando eu falo em leitura, o ser humano sempre vai trazer um visual para ele atrelar aquele assunto. E a meditação, ela faz com que você dedique esse tempo para você, para que esvaziando você de você mesma, você consiga se preencher de novos aprendizados, novos conceitos. E uma questão muito importante é você meditar para que você consiga trazer mais autoconfiança para você. Essa questão da respiração é muito séria, porque quando você respira de forma diferente, você enche o ar, né? Enche o pulmão com ar e você libera pela boca, você se esvazia. E aí filhos entram na live, faz parte. Muito obrigada. Essa questão da respiração é tão interessante, eu percebo que várias vezes do dia que eu não respiro. É engraçado, né? Não no automático, assim. No automático, ok, para sobreviver, né? Mas eu percebo que a minha loucura é tão forte, é tão meu dia a dia, às vezes, que a hora que eu falo, calma, eu tenho que respirar. Porque se eu não respirar, eu não dou espaço para entrar um novo. Né? Então a gente vai indo no caminho contínuo, né? Sim, você não esvazia, né? Então, se você não esvazia, você não tem como preencher. Então, a importância da respiração para você esvaziar, para o novo entrar também, né? E esse momento da meditação, eu não faço, vou colocar isso na minha agenda aqui, porque eu acho que também é um momento que você
se permite, né, você entender você, para você abrir novos caminhos e você deixar a oportunidade de preencher novas oportunidades, novo olhar daquilo que está acontecendo de você Isso, mesmo, né? isso, perfeito, é exatamente isso. Se você não se permitir, né? Eu sempre falo no coaching, se você não tiver claro para você o que é importante, se você não tiver claro para você o que comanda a tua vida, quais são os teus valores, se as tuas crenças não forem crenças que te fortalecem, que te colocam para cima, que te deixam positiva, se você não tiver isso claro para você e aquele outro que convive ao teu lado Sim, tiver, você vai viver pela crença do outro, pelo sim, valor do outro. Então é muito sim, importante ter clareza, ter autoconhecimento, ter autoconfiança. Para sim, quê? Para que o auto-engano não faça parte da tua vida, né? sim, Eu sim. imagino você como empresária, né? Como é que vê isso? Nossa, e sabe que eu tô percebendo muito agora nesse novo mundo, né? Hum? Nesse novo, eu tô percebendo que as pessoas estão se reinventando. É tão interessante, pessoas que você acha que, nossa, você vê a pessoa se reinventou, ela tá fazendo outra coisa, ela tá se descobrindo, né? Aquela pessoa que tá em casa no home office, eu não passo roupa. Odeio passar roupa, nunca passei roupa. Eu tô passando roupa, né? Tem isso também, de você Tem se que, né? descobrir. Você tem que fazer. Ou você se descobrir, vou fazer crochê, né? Tem pessoas. Eu tenho amigas que falam, eu tô pintando, eu tô fazendo crochê, que eu pensei que eu nunca ia fazer. Então, esse momento é muito louco você entender essa questão da pandemia, porque ela também está abrindo novos caminhos, né? Novas Uhum. oportunidades para a pessoa se olhar também. E aquela questão de você falar a correria do dia a dia, a gente teve um break, né, Elaine? Peraí, Sim, total. parou, Né? para. Se você não para, alguma coisa vai te parar. E foi isso que eu vejo que essa pandemia veio muito forte nisso, né? De você parar e repensar na tua vida, repensar nos valores, repensar na tua família, ter um olhar para a tua família também. Eu estou vivendo uma fase muito difícil com os filhos em casa que não pode descer para a quadra. Nem me fale. A orientação é não pegar elevador. E como que faz? Eles só querem ficar no PS4, né? Sim, eu Então, conheço isso. você conhece, né? E os jogos, Fortnite. A cadeira aqui, ó, do meu Não, filho. então, o meu também tem essa cadeira. Então, eles não querem ficar 2 horas como era antes, né? Eles querem ficar muito mais tempo. Muito Então, mais tudo tempo. isso é muito mais tempo. Por quê? Não tem o que fazer. Então, vamos parar. Eu sempre falo para eles, filho, vamos respirar, sai um pouco do videogame, vamos ver um desenho. Aí eles ligam o YouTube de jogo, né? É uma coisa assim, mas é o que Mas tem. é, mas é como a gente olha para isso. É como a gente Sim, ressignifica isso, né? Eu fui para a praia esse final de semana e fui tomar um pouco de sol. E meu filho falou: Posso levar o PS4? Eu falei: Tem certeza que você quer levar o PS4? Ele falou: Mãe, acho que ia ser legal. Aí, enfim, resumindo, nós fomos com uma outra família e a gente levou a televisão porque virou uma rotina. Nós nem tiramos da caixa praticamente, nós não ligamos, nós ficamos brincando o tempo todo e deu sol, deu para caminhar, para brincar, andar de bicicleta. Então, assim, para a gente finalizar, né? É como a gente olha para o medo, é como a gente olha para a emoção, é como a gente escolhe olhar para a pandemia, que faz toda a diferença. Para dizer que o ano não está perdido. O que talvez estivesse perdido é o modo como a gente estivesse olhando para a vida. sim. Não, eu vejo que está longe de estar perdido. Eu vejo que novas portas se abriram. É um olhar diferente, uma perspectiva diferente. O home office, vamos olhar com carinho, vamos respeitar quem está em home office, né? A estrada se abriu, temos várias oportunidades. Antes a gente estava em uma só, tumultuado, a vida naquela loucura. E hoje não. Hoje você tem
você pode olhar, você pode fazer um home office tranquilamente, com disciplina, com organização, tendo tempo para os filhos, estando mais presente com a tua família. Isso também é importante. Eu acho que essa pandemia veio muito para fazer a gente aprender, né? Isso. Tirando o lado negativo, é de aprendizado. São escolhas. Então fica aqui a dica do planejamento, né? Planeje o seu dia. Que mais, Sim. Thaisa? Disciplina. Disciplina. Organização. Organização. E o novo olhar para o medo. Eu acho que isso... Sim. Perfeito. Olhar para o medo, óbvio que ele existe, né? Tem que ter um significado para ele, mas a gente olhar de uma maneira mais... Encarar ele de frente, saber que vai passar. Né? Perfeito. E saber que, assim, tudo vai passar. Tudo. Vai passar. Calma, tudo. Vai passar. Isso. Vai e um passar. dia de cada vez. Um dia de cada vez, senão você surta, né? Se eu ficar imaginando que eu vou ficar aqui em casa, ficar em casa até dezembro, eu vou surtar. Então, você já pensou? Calma. Meu Deus! Então, nós estamos assim. Eu vou deixar aqui umas dicas para a gente conseguir trabalhar a gestão da emoção. A primeira dica, e ela foi trazida pelo Eric Berne, tá? Não é uma dica minha, não, é uma dica do Eric Berne. E ele diz assim, que a primeira dica é conheça suas próprias emoções. Segunda dica, pratique a automotivação. A automotivação é saber o que faz a gente feliz. É jogar xadrez? É montar um quebra-cabeça? É fazer uma caminhada às 7 da manhã? Isso vai motivar você? Então busque a sua automotivação. Terceira dica, pratique, tenha empatia. Olhe para o outro, mas olhe para o outro com o olhar que ele gostaria de ser olhado, não com o olhar que você gostaria de dar a ele. Quarta dica, olha nós praticando a quarta dica aqui. Cultive boas relações interpessoais. Olha só como é bom ter amigos, né? Chamei a amiga aqui, a amiga prontamente atendeu. E a quinta dica para finalizar, tenha autocontrole. Sim, parece principalmente. Fácil. E se você tiver planejamento, disciplina, organização e um novo olhar para o medo. Isso, um novo olhar para o medo. Muito bem. Thaís, eu agradeço de todo o meu coração. Eu que agradeço pelo convite. Estava ansiosa, sabia? Olha que eu dou treinamento para uma sala lotada, hein? Mas eu estava um pouco ansiosa. Ai, que delícia. Mas olha, agradeço. Tem muita gente aqui participando. Eu não sei se aparece para você. Aparece. Minha família, minhas primas, minhas amigas. Eu tinha amigo que colocou, ainda tem tempo para as amigas. Eu tenho amigas passando por, infelizmente, alguns problemas de saúde. Me liga, tá? Eu falo, tô indo aí para o hospital. Não, mas só vida loucura. Não, mas eu vou dar um pulinho aí. Eu vou te encontrar, eu quero um café. Então, isso é importante. Lindo. Que lindo. Então, isso faz agradeço. parte. Minha mãe também, meu pai estavam aqui assistindo, prima, amigos, família. Eu agradeço de todo o coração. E semana que vem, assunto novo no pedaço. Semana que vem eu vou falar sobre constelação sistêmica familiar. Vou desvendar o que é a constelação, como que ela trabalha, como que ela opera na minha, na sua, na nossa vida. Vou falar sobre as leis do amor, a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da ordem. São 3 grandes leis que regem a constelação. E convido você a estar aqui comigo. Semana que vem, um pouco mais cedo, 8h30. Vou estar aqui com vocês. Obrigada, meu pai entrou agora. Eu que agradeço, meu pai, meu maridão, minha família, todo mundo que fica torcendo por mim, né? E eu acho que todas as pessoas que fazem parte da minha vida, as pessoas que trabalham comigo, minha família, tudo contribui para que a gente passe por essa fase de uma forma mais leve. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. O Hidrabel, para os cabelos ficarem mais lindos rosto, ainda. cabelo, agora para tudo, hein? Tem até para o rosto agora, dia e noite. Maravilhoso. Obrigada. Um beijo. Até mais. Tchau, obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau.